Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos colocando no ar mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Lembre-se que nós estamos numa contagem regressiva para chegarmos a 200 vídeos, mas a ideia não é chegar em 200 vídeos e parar, A ideia é chegar em 200 e já dar mais um salto, a nível de qualidade, de informação, buscar também, como sempre a gente faz, uma maior objetividade. Hoje esse nosso vídeo é vídeo de número 195. Mas antes de nós começarmos o vídeo, eu só tenho que agradecer, ao número de pessoas que vem se inscrevendo no nosso canal. Foi muito rápido, nós demos um salto muito grande nos últimos dias, foi muito bacana. Estamos aí com 142 mil visualizações. Pena que no Brasil, de uma certa forma, ou vocês têm, ou a gente tem padrinhos políticos fortes, ou a gente vem de uma família rica que tenha muita influência, para que tu possa ser, na grande maioria das vezes, visto e atendido. Pena disso, Nós poderíamos estar com esses vídeos sendo divulgados de uma maneira muito mais ampla a nível nacional. Nós poderíamos estar brigando, no melhor sentido da palavra, por melhores condições para esse setor, que é o setor produtivo da carne bovina brasileira. Um setor que nos últimos anos, vive muito mais de conflito de interesses do que de planejamento para o desenvolvimento próprio, Mas mesmo assim, a nossa visibilidade está sendo muito boa. As pessoas têm entrado em contato conosco, regularmente, para alguns debates, porque eu sempre deixo, o meu número de telefone no final de cada vídeo e o meu e-mail, para que aconteça, essa troca de informações, os chamados feedbacks. Então, seguimos com esse mesmo propósito de falar, de alertar, cada vez mais esse setor tão importante da economia brasileira, que compõe a economia brasileira, do quanto ele está sendo lesado, do quanto uma falta de profissionalismo, tem interferido no bem comum de todos. Na realidade, no Brasil, junto ao negócio carne bovina, nós temos uma, duas ou três empresas, dois ou três beneficiários, e os demais lutam, de uma certa forma, para tentar conseguir mais orientação, uma maior informação, um maior acompanhamento por parte daqueles que deveriam ser e dar e oferecer essas condições. Hoje, boa parte do Brasil tem que implorar pelos interesses e tentar sobreviver. A realidade é essa, sobreviver de um negócio que tem na exportação um potencial de crescimento grandíssimo, e hoje no Brasil, como eu disse, o conflito de interesses fala mais alto. Então, vamos lá pessoal, para vocês que estão assistindo o canal do YouTube aí, esse meu canal do YouTube, estão vendo meus vídeos, vamos fazer com que esses vídeos sejam compartilhados da melhor forma possível e o mais rápido possível, para que mais e mais pessoas possam visualizar, não somente como devemos fazer para ganhar dinheiro, mas também o que devemos fazer para mudar, esses privilégios que acontecem a nível nacional e que muitos lugares pelo Brasil nem sabem que existem, tá bom? Valeu, vamos entrar no nosso vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho, pessoal, sobre o mercado dos Estados Unidos para a carne bovina brasileira e o nosso setor. Quem é que não lembra, há algum tempo atrás, o episódio que deu quando os Estados Unidos cancelou a importação de carne bovina in natura do Brasil? Eu vi um monte de figurões vindo na televisão falar um monte de bobagens e besteiras, que a realidade é essa, tentando induzir a nós, considerados por eles leigos no assunto, que a carne brasileira precisava desse rótulo, precisava a nível mundial desse certificado que era o Brasil vender carne in natura para os Estados Unidos. A nossa carne precisaria disso para ela crescer a nível mundial. Mentira, Isso é mentira. Estavam usando de um artifício para bens próprios e bens comuns, essa exportação de carne para os Estados Unidos, para tentar divulgar no meio, através das redes sociais e das mídias, que o Brasil poderia ser altamente prejudicado por esse embargo americano à carne bovina brasileira. Nada, oportunismo. Só isso que aconteceu, oportunismo. Nós temos a vacinação de febre aftosa
e do jeito que estão fazendo, eu queria que ficasse, registrado por todos a nível nacional, do jeito que estão fazendo, praticamente estão sentenciando a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Essa retirada do jeito que foi feito através da gestão passada do Ministério da Agricultura e como está sendo conduzida agora, estão praticamente condenando, sentenciando esse setor tão importante para a economia brasileira desse jeito que estão fazendo. Bom, lembrando do episódio, o que aconteceu? A nível mundial, nós temos 5 grandes exportadores de carne. Nós temos o Brasil, nós temos os Estados Unidos, Austrália, Índia e Nova Zelândia. Termos que os classificam como grandes exportadores: volume, capacidade produtiva, certo? E algumas empresas brasileiras, para que fique bem claro, esse mercado dos Estados Unidos não é para o bem maior do negócio carne bovina, é somente para o bem maior de algumas empresas e de algumas pessoas no Brasil, porque isso tudo tem um rolo ali dentro, tudo tem um toma lá da cá muito grande. Então os Estados Unidos não foi aberto para o Brasil, isso é mentira, como eles dizem. A carne bovina brasileira, as empresas, 97% não exportam e nem nunca vão exportar para os Estados Unidos, porque ele foi aberto com privilégios para um pequeno grupo de empresas. Pensem bem. Então nós vendemos a carne para o nosso grande concorrente lá fora, e como a disputa comercial ela é muito forte, e nós estamos falando de Estados Unidos e Austrália, que tem infinitamente maior representatividade e marketing do que o Brasil lá fora, porque nós falamos de um governo que trabalha em prol de uma cadeia, não aqui no Brasil de um governo que trabalha em prol de meia dúzia, entendeu? Então nós vendemos a nossa carne para o nosso maior concorrente, e o nosso maior concorrente gritou para o mundo que a carne brasileira estava sendo vendida com resíduos de vacina. Bom, por muitos e muitos e muitos anos, e eu digo por mim, que trabalho há 24 anos no setor, nunca, nem no auge da época que nós vendíamos e nos preparávamos para atender o mercado da União Europeia, nunca houve, muito embora que a União Europeia trabalhasse na época muito mais com cortes traseiros, óbvio, mas nós trabalhamos com dianteiros para o Chile, nós trabalhamos com dianteiros para os Estados Unidos, para a Argélia, para a Rússia, e nunca tivemos problema com relação a esse fato, que foi acuado pelos Estados Unidos, e a nossa gestão do Ministério da Agricultura simplesmente bota o rabo entre as pernas e prejudica a cadeia produtiva da carne bovina brasileira como um todo. Eu já falei e vou repetir para todos: enquanto o Brasil, dentro da sua capacidade produtiva não somente nos frigoríficos, mas nas propriedades rurais, não exigirmos um espaço dentro do Ministério da Agricultura para criarmos uma comissão, e essa comissão sendo liderada por um grupo de pecuaristas e frigoríficos que busquem o bem comum da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, vai ser essa vergonha de gestão que nós estamos vendo de anos após anos. Precisamos de alguém para representar. O Ministério da Agricultura, ele não pode querer definir aquilo que ele não domina, que ele não conhece, que é o setor produtivo da carne bovina brasileira. Não adianta dizer que conhece porque não conhece. Ele precisa ter um entendimento de início, meio e fim, para que em conjunto com o setor ele ache, dentro da sua maioria de informações e ações, o melhor caminho a ser tomado. Enquanto nós tivermos ministros da agricultura que sejam políticos e não profissionais, a bagunça vai ser a mesma, as ações vão ser as mesmas, e o interesse de conflitos, se é o que vocês me entendem, vai ser o mesmo. Vamos ver 1, 2 ou 3 empresas sendo beneficiadas por todos os caminhos e as demais vivendo da maneira que elas estão vivendo. Primeira situação, primeira avaliação que o ministro da Agricultura deveria de ter: não ter tido no passado, no presente, elo nenhum com empresas do setor. O ministro da Agricultura teria que ser altamente profissional, e a sua equipe também, para que ele pudesse analisar os prós e os contras, o ônus e o bônus dentro de um setor, seja agrícola ou pecuária, montando para dentro desse setor com grande capacidade, meios, e gestões capazes de desenvolver esse setor com grande potencial que ele tem
para buscar novos investimentos, novos projetos, novos mercados. Enquanto existir e estivermos com a gestão dessa maneira que está sendo feita, e não é de agora, já vem de muito tempo, ministros que têm interesses comuns ou ligações com essa ou com aquela empresa, nós vamos estar nessas péssimas gestões e a cadeia produtiva da carne bovina brasileira vai estar sempre ligada a um processo de instabilidade que gera incertezas e bloqueia o crescimento. Então, vamos lá. Mercado dos Estados Unidos e a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Reação de vacina. É absurdo o prejuízo que o setor está tendo. Se nós habilitamos 1, 2 ou 3 empresas para um mercado específico, onde somente essas empresas vão ser beneficiadas, eu preciso criar um sistema de avaliação e fiscalização próprio somente para essas empresas. Mas de uma forma, como eu disse para vocês, de pessoas que não entendem nada de como funciona a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Esses gestores do Ministério da Agricultura, todos que estiveram aí, não entendem nada. Entendem de política, porque ou são senadores ou são deputados, e eu não entendo por que essa ligação. Quer dizer, até entendo, até a gente entende porque que tem que ter, aquele joguinho daqui para lá, de lá para cá, que é o que interessa realmente. Então, se nós habilitamos os Estados Unidos para 3 empresas brasileiras, o que seria o justo? Que somente essas 3 empresas brasileiras passassem por um processo de fiscalização na hora da desossa desse dianteiro, porque nós estamos falando em dianteiros desossados, certo? Essas empresas exportam para os Estados Unidos dianteiros desossados. Então, elas deveriam de passar dentro das suas salas de abate por um processo rigoroso de fiscalização. Mas ao contrário disso, o Brasil, de uma certa forma, como eu disse para vocês, os outros 97% das empresas que nunca vão exportar para os Estados Unidos passaram por um rigor, ou vem passando pelo rigor de fiscalização dentro das salas de abate, que dependem de critérios. O que eu estou dizendo aqui agora é isso: os fiscais dentro dos frigoríficos, se nós tivermos um, ele possui a sua visão. Agora basta nós termos 2 veterinários dentro de um frigorífico para ver que é interpretação. Um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra. Cadê a fiscalização? Cadê a orientação do Ministério da Agricultura? Não tem, porque é político e não é profissional. Entendeu? Então, esses frigoríficos beneficiados, que são 3 empresas a nível nacional, deveriam passar por uma fiscalização rigorosíssima com relação a isso. Mas não. Largaram ao vento um problema, porque é isso que acontece com gestão que não é profissional. Larga ao vento de uma forma irresponsável um problema, e aí acontece o que está acontecendo hoje. Nós temos frigoríficos e pecuaristas a nível nacional tomando um prejuízo danado. Eu resumi a conta e fiz ela anual, para vocês entenderem. Eu considerei 2 quilos de reação de vacina por animal, apenas 2 quilos. Já existe um estudo no Mato Grosso do Sul que fala em 4 quilos. Mas não é 4 quilos de reação, pessoal. É que lá dentro das salas de abate eles vão abrindo e vão abrindo e vão abrindo, porque supõem eles que lá no fundo tem problema de reação de vacina. E isso destrói um dianteiro com osso. Como as empresas vão viver? Mas o que me deixa, de certa forma, meio indiferente é que frigorífico nenhum teve até hoje a capacidade de vir a público falar sobre esse problema. Mas vamos lá. Essa irresponsabilidade, a partir desses privilégios que o mercado americano deu, junto com o Ministério da Agricultura, para 3 empresas brasileiras, criou o quê? Um prejuízo anual de mais de 124 milhões de reais para os frigoríficos. Porque os dianteiros ficam dilacerados, pessoal. Os clientes mandam de volta. Eles tiram a parte do pescoço toda, entra lá atrás da paleta, na paleta do dianteiro, destroem o dianteiro. Mais de 124 milhões de reais por ano. Para o pecuarista que busca rendimento de carcaça, passa de 137 milhões de reais. E aí, cadeia produtiva da carne bovina brasileira? Vocês aceitam tudo numa boa? Para nós que trabalhamos num setor que vive de margens pequenas, precisa ter uma atenção completa dentro das suas operações, ou os frigoríficos a nível nacional não têm gestão nenhuma também, não sabem nem o que está acontecendo e aceitam tudo numa boa, ou
ou a gente para, se organiza e começa a cobrar uma postura diferente do Ministério da Agricultura e dos seus gestores. Certo, pessoal? Vejam bem, né? Só para nós fechar o vídeo, 124 milhões, mais de 124 milhões de prejuízos com relação à retirada da suposta reação de vacina dentro da sala de abate para os frigoríficos, quando nós falamos, né, de comercialização de dianteiro, vejam bem. E quando a gente fala para o pecuarista do prejuízo que ele tem quando o assunto é rendimento de carcaça, 137. Mais de 137 milhões de reais. Certo, pessoal? Precisamos cobrar gestão. Precisamos cobrar gestão do Ministério da Agricultura. Politicagem deu. Nós temos um mercado de exportação que nem nós ainda soubemos a sua grande potencialidade. Nós estamos falando dos Estados Unidos, mas tem a China aí, que está vindo no Brasil buscar, através do produto couro, uma substância chamada colágeno, para que eles comecem a produzir carne de uma forma, né, muito artesanal ou química, seja lá como queiram dizer. Eles vão produzir um certo tipo que eles consideram carne, mas não é, para poder suprir a necessidade do mercado chinês, né, para o consumo desse produto. E nós, brasileiros, né, criando barreiras para o próprio Brasil, né, não deixando mais unidades a nível nacional exportarem para esse país, também beneficiando uma, duas ou três empresas. Certo, meus amigos? Gostaram do vídeo? Entrem aí no nosso canal, se inscrevam. Todos os domingos nós estaremos colocando um vídeo novo. Se ficar em dúvida, querem deixar sugestões, né, perguntas, meu telefone é 0519 8061 5462. 0519 8061 5462. E também pelo meu e-mail, celso@crgestãoconsultoria.com.br. crgestãoconsultoria, tudo junto, sem acento.com.br. Eu vou ter o prazer de responder a todos vocês, mas eu peço, vocês que estão aí assistindo os vídeos, compartilhem esses vídeos. Vocês que fazem parte do setor, direta ou indiretamente, compartilhem esses vídeos. Vão fazer esses vídeos explodir, vão fazer com que mais atenção seja dada para esse setor. Coisa que não está acontecendo e que eu, nos meus 24 anos, nunca vi acontecer. Atenção para esse setor produtivo. Um forte abraço a todos e uma excelente semana aí. Até o próximo vídeo, domingo que vem estamos juntos e vamos falar sobre um outro mercado que eu já antecipei, que é o mercado da China. Forte abraço para todo mundo.